Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora falar do nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar mostrando para vocês aí as movimentações, as melhores oportunidades, sempre baseado no nosso operacional, que é baseado em Price Action e Smart Money Concept. Lembrando que eu queria pedir para vocês, antes de não esquecerem de deixar aquele like, curtir o nosso canal, né? Compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, que dessa forma o YouTube vai entender que esses vídeos estão ajudando e vai estar cada vez mais recomendando nossos vídeos para mais e mais pessoas. Hoje o mercado ele foi bem interessante, né, pessoal? Eu acabei tendo, na nossa live hoje, quem acompanhou viu, acabei tendo um stop bobo aqui nesse meio. Deixa eu só pegar a ferramenta aqui. Acabei tendo um stop bobo aqui nesse meio aqui, que acabou me custando praticamente o limite do dia, né? E aí depois a gente encerrou a live e aí eu acabei saindo da frente do computador para não ter mais problemas. Mas nada que impeça, né? A gente continua no teste da mesa. Aqui, ó, o resultado hoje foi menos 174, que era justamente a gordura que eu tinha, ou seja, eu queimei a gordura, voltei no 0 a 0. Então, quem está lá no grupo do Telegram, que vai ver que eu postei lá, que eu estou devendo, no acumulado real versus meta, eu estou devendo R$23, ou seja, praticamente no 0 a 0. Então, é só seguir o jogo, que ainda tem até o dia 21 de dezembro, então tem muito tempo para operar, então não dá para entrar em desespero. Tá? Aqui a gente está com o gráfico de hoje. O nosso índice hoje ele foi bem direcional. Eu vi a pessoa lá no grupo andou pegando esses trades aí na compra. Teve gente que foi muito bom, porque aqui deu um trade espetacular nesse fundo aqui, ó, nesse choque, nesse order block aqui que estava marcado. Ele deu um trade que o stop foi de 100 pontos e o alvo foi 1000. Na verdade, o alvo era o topo, né? Mas o topo veio por causa da notícia, que afinal o preço ficou a tarde inteira mitigando nessa região aqui. Mas de qualquer forma era um trade de 10 para 1 e teve muita gente ali no grupo que eu vi que pegou esse trade. E aqui eu quero mostrar para vocês o que é que foi, ó. Olha aqui. Esse movimento aqui, ó. Aqui a gente teve o primeiro. Teve gente que entrou pelo risk entry, né, pela entrada de risco. Aqui, ó, nosso order block estava exatamente aqui. Entrada exatamente no 50% do order block. Alvo era aqui em cima, então era uma entrada aqui, um alvo lá, ó, 1000 pontos de alvo e o stop dava 100 pontos. Na verdade, o stop técnico era embaixo, tá, pessoal? O stop técnico era o stop ali de 40 pontos. 40, 50, mas eu sempre falo, na entrada de risco, o stop quanto mais curto, melhor. Então, na entrada de risco contra a tendência... desculpa. Na entrada de risco, você pegando um movimento sem a confirmação, ele acaba sendo nessa forma. Lembrando que é sem confirmação, mas é uma entrada que é a favor da tendência, tá? Por quê? Porque o preço, ele abriu fazendo um boss, e aí ele voltou no order block, capturou a liquidez no order block e foi embora, tá? Então foi um trade bem tranquilo para quem pegou aí. Eu, infelizmente, acabei sendo estopado nessa região aqui, ó. Porque eu entrei comprado aqui, depois eu tinha entrado aqui, fiz parcial nessa subida, aí ele voltou. Eu comprei mais, aí ele voltou e me estopou. E aí eu parei, depois ele fez isso aqui e foi embora pro alvo. Então é isso que eu falo, toma cuidado, né, pra gente não estragar o dia. Se tivesse operado sempre com a mesma mãozinha de um contrato, tivesse feito o arroz com feijão, que é o quê? Fez parcial, voltou, aceita o stop, depois entrou, voltou, aceita o stop, entra de novo, tinha pago o stop e tinha sobrado o troco, o alvo do trade. É isso que eu sempre digo a vocês, tá? Mas, de qualquer forma, a gente segue firme e forte na luta. O que a gente tem aí para o próximo pregão?
O preço ele está subindo aí nessa mitigação, a gente vê aí que o preço ainda está respeitando topos e fundos. Ou seja, ele está fazendo ainda subindo na sequência, né? Então, deixa eu desenhar direito aqui para vocês. Então, ele está subindo ainda na sequência, né? Então, está fazendo boss, não perdendo fundos. Então, o que a gente faz quando acontece isso com o preço? A gente opera sempre a favor da tendência, porque a tendência maior é esse cara aqui, e ele está fazendo pullback. Aqui nós temos uma região importante, né? Ele já violou, ele já fechou esse gap aqui que tinha ficado em aberto. Agora, a tendência é que ele vá naquele outro order block, né? Para isso, a gente tem que aguardar os próximos movimentos. E aqui eu até já deixei mais ou menos marcado, porque como eu estava operando, eu estava olhando o gráfico agora à tardezinha, eu já fui atualizando as marcações. Então, o que a gente tem para amanhã? A gente tem esse order block aqui, que eu vou deixar marcado em amarelo. Por que eu vou deixar marcado em amarelo? Porque ele já teve o toque aqui no final do pregão. E o que vai depender é a abertura do pregão de amanhã. Tá? Por que a abertura do pregão de amanhã? É a abertura que vai determinar para nós aonde é que a gente vai operar. Porque a gente tem aqui, ó, esse outro order block agora que foi deixado, né? Essa região de fundo. Então a gente tem que aguardar para ver se o preço vai romper esse fundo e vir testar essa região aqui para depois ir para o próximo alvo. Lembrando que aqui é a melhor região de compra e aqui é a melhor região de venda. Só atenção para uma coisa, essa zona de liquidez que a gente tem aqui, tá? Então, assim, o varejo adora olhar a liquidez. Eu vou até deixar marcado isso aqui, tá? Por que eu vou deixar marcado isso aqui? Isso aqui é uma piscina de liquidez, porque quando o preço vai tocando assim, o que acontece? Ó, cria isso aqui, tá? Aí o preço vem, o varejo compra porque é uma LTA, ele dá a entrada, volta, captura a nossa liquidez aqui no order block e aí vai lá para cima. Tá? Então, muita atenção porque tem muita coisa, muito dinheiro preso nessa região aqui. Então, é uma região bem interessante para se pensar em compras, seguindo, claro, o nosso operacional. Tá? Então, essas são as marcações que a gente tem para o pregão de amanhã no índice. O dólar voltou quase tudo, né, pessoal? Olha só, ele desceu, teve essa queda fenomenal aqui na hora lá, não sei se foi notícia o que foi. Depois ele voltou tudo, devolveu, seguiu no mesmo caminho que o índice. E o dólar, ele segue consolidado. Tá? Então, a gente tem ainda essa região aí, né? Temos aqui essa região aqui, que é esse topo, que depende dele ser perdido para ir buscar os próximos níveis lá em cima. E a gente tem, além daquele cara lá, eu tenho também esse order block que foi deixado aqui, ó. Tá? Então, assim, ó, muita atenção que tem essa região aqui do dólar, que o preço pode vir a testar. Só fiquem espertos com uma coisa. Nós temos um gap aqui e o preço em momento algum perdeu essa região. Tá? Então, muita atenção com vendas no dólar. O dólar, para ser vendido, ele teria que romper isso aqui e voltar. Só que a gente sabe que o fechamento do gap é uma ordem onde tem muita coisa presa e ele tende a fazer com que o preço volte, assim como vocês viram o que aconteceu no índice, né? Aqui, ó. Ele fechou o gap, no que ele fechou o gap, ele estourou para cima de novo. É assim que funciona, é assim que o preço se movimenta. Tá? Então, assim, no dólar a gente segue com essas marcações, os topos e fundos. Atenção para essa região aqui, que é uma região onde o preço, se o preço perder ela, ele tende a capturar a liquidez e aí vamos ver se ele vem para baixo. Mas, conforme eu falei, o dólar segurou nessa região aqui. Vamos aguardar a abertura do pregão quarta-feira para ver em que posição que ele vai abrir. Fora isso, são essas as marcações que a gente tem
para o pregão de quarta-feira. Lembrando que quarta-feira temos de novo a nossa live, tá? Então a gente vai folga amanhã, descansa, aproveitem com a família. E quarta-feira às 9h30 a gente está de volta com a nossa live para operar de acordo com o nosso operacional Smart Money Concept. Feito, galera? Então era isso, eu vou ficando por aqui, que hoje é véspera de feriado, eu quero dar uma boa descansada. Grande abraço a todos, tenham um excelente feriado, até quarta-feira. Fui.